Bom dia a todos. Hoje nós vamos ser contemplados com uma palestra que consiste em aposentadoria especial. É um assunto muito de grande interesse para nós todos, não só para os advogados, mas para aposentados. Eu mesmo, eu estou aposentado, mas agora com essa reforma da Previdência, eu também às vezes fico inseguro, porque eles dizem, mas isso eu tenho o direito adquirido, está na Constituição, não vou mexer com isso. Olha, mas quantas vezes eles mexem com o que está na Constituição? Então, eu não tenho segurança nenhuma nesse negócio aqui, do jeito que a coisa vai indo. Mas eu espero que a doutora vai esclarecer muita coisa também sobre esse aspecto. Então, esse é um evento patrocinado então, pelo Departamento de Cultura e Evento, presidido pelo doutor Humberto Borges Durso, nessa profícua administração do doutor Marcos da Costa. E a nossa expositora é a doutora Adriane Bramante de Castro Ladentim, advogada, mestre em Direito Previdenciário pela PUC, de São Paulo, coordenadora de cursos de pós-graduação e palestrante no Departamento de Cultura e Eventos da UAB. Então, ela vai fazer a exposição. Eu pediria que não formulasse pergunta enquanto ela estiver expondo, porque depois nós vamos abrir espaço para o debate e eventuais comentários. Então, doutora, tem a palavra. Bom dia a todos. Vou falar em pé, que não gosto de falar sentada. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada, doutora Ávila, por presidir essa mesa. Obrigada a todos que saíram já cedo de casa, né? E vieram aqui na UAB em busca de conhecimento. A gente vai trocar figurinhas aqui. Esse tema é um tema tão caro, um tema tão complexo. Eu digo sempre que, dentre os benefícios da Previdência Social, sem dúvida nenhuma, esse é o mais complexo de todos os benefícios, a começar pelo agendamento. A gente não consegue nem agendar esse benefício no INSS. Você vai lá no site da Previdência, tem todos os benefícios para você agendar, e quando você procura aposentadoria especial, não está entre os benefícios que podem ser agendados, como se a Previdência trata como se o benefício não existisse. Como se fosse uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, os segurados e também os advogados são obrigados a agendar uma aposentadoria por tempo de contribuição e, no momento do atendimento na agência, comunicar que o benefício não é de aposentadoria por tempo de contribuição, e sim de aposentadoria especial. E isso é de extrema importância, porque hoje, em razão de um recurso repetitivo que nós temos no STF, de um recurso repetitivo não, de uma repercussão geral, que julgou que é obrigatório, é necessário o requerimento administrativo antes de ingressar com a ação. Se você não faz o requerimento administrativo de aposentadoria especial, tem juízes entendendo que você não fez o pedido e corre o risco de ter o processo extinto sem julgamento do mérito. É importante, então, fazer o agendamento e, no momento do requerimento, fazer uma declaração de que o benefício que você está protocolando não é tempo de contribuição, e sim especial. Mas como começou esse benefício para a gente chegar até os dias atuais? Esse benefício, na verdade, começou logo que saiu a Lei Orgânica da Previdência Social, foi destinado um artigo para tratar dessa aposentadoria. Na época, em 1960, nós estávamos pós-CLT, a primeira CLT de 1943, então vínhamos de um clamor social muito grande.
a CLT trazia adicionais de insalubridade, de periculosidade pela exposição do trabalhador a agentes nocivos, só que isso não era suficiente para compensar aquele trabalhador que tinha que ficar exposto a agente nocivo. E quando a gente fala de insalubridade, de periculosidade, isso nada mais é do que a venda da saúde do trabalhador. Olha, trabalhador, eu tenho que ter você como mão de obra. O trabalho é duro, o trabalho tem agente nocivo, então eu vou pagar para você, paga um dinheirinho ali, para ele ficar exposto àquele agente nocivo, então paga um adicional para ele colocar a saúde dele à disposição ali do empregador. E, na verdade, então, ele vende a sua saúde em troca de dinheiro. Isso é uma coisa tão louca, porque, doutor Ávila, a senhora acredita que as pessoas hoje chegam a perder a noção de dignidade? Quantos segurados hoje que eu não atendo no meu escritório, que eles preferem o dinheiro no bolso à saúde? Muitos falam assim, às vezes eu pego um exame de saúde, um exame de audiometria, e não, você não tem problema de audição, você está bem, não dá para entrar com processo, porque não tem a saúde. Não, como não? Não, tenho sim, eu tenho um problema. Ele quer ter a doença para ter direito a um benefício previdenciário. Tamanha foi essa questão da compra do dinheiro, da compra da saúde desse trabalhador em troca de dinheiro. E a aposentadoria especial veio nesse cenário, em que os adicionais vinham focados no direito do trabalho, e o direito previdenciário tinha que criar uma maneira de compensar esse trabalhador exposto a agente nocivo. O que se criou? Criou um benefício especial, um benefício diferente, com um tempo menor em relação ao tempo comum, que seria, na época, 30 anos, homem e mulher, na época, hoje 35 para o homem, 30 para a mulher, mas se criou um mecanismo de proteção desse trabalhador, de modo a incentivá-lo a ficar naquele ambiente nocivo, para que ele pudesse se aposentar mais cedo. E é isso que foi feito com esse benefício em 1960, destinando uma aposentadoria que, na época, exigia 50 anos de idade, olha a idade mínima aqui, em 1960, exigia 15 anos de contribuição, que hoje nós chamamos de carência. O tempo era de 15, 20 ou de 25 anos, então se estabeleceram 3 espécies de aposentadoria. Uma aposentadoria aos 15 anos para o mineiro, permanentemente no subsolo, aquele que trabalha na mina subterrânea de carvão, de minério. 20 anos, aquele trabalhador que também é um mineiro, mas não subterrâneo, permanentemente ele trabalha nas rampas de superfície. E também o asbestos, quem trabalha com rochas amiantíferas, que o Supremo Tribunal Federal acabou de proibir o uso no Brasil, finalmente. 43 países já proibiram há muitos anos, e o Brasil ainda mantinha essa matéria-prima. O asbestos é um agente extremamente perigoso, extremamente insalubre, ele é cancerígeno, provoca uma doença chamada asbestose. Então, quem tem exposição a esse agente tem direito à aposentadoria aos 20 anos. E os outros agentes nocivos, ruído, calor, agentes biológicos, os profissionais da saúde, os técnicos de raio-x, radiação ionizante, pressão atmosférica normal, vibração, todos esses outros agentes, em linhas gerais, vão se aposentar aos 25 anos. E a Lopes que criou ainda o que eles chamaram de atividade profissional, uma categoria profissional. Então, eles estabeleceram os agentes nocivos, físicos, químicos e biológicos, e as atividades profissionais. Nessas atividades profissionais, se estabeleceu que alguns segurados, alguns trabalhadores que exerciam uma determinada atividade, eu tinha uma presunção de nocividade, sem que precisasse provar os agentes. Por exemplo, motorista de ônibus. O motorista de ônibus exerce uma atividade penosa, é uma atividade que expõe a vibração, a calor. Eu não precisava, esse motorista,
não precisava provar o ruído, o calor, a vibração, ele só precisava provar que ele era motorista, porque havia uma presunção absoluta de que essa atividade do motorista era especial. Então, a Previdência criou uma lista de agentes nocivos e uma lista de atividades profissionais. Soldador, operador de máquina, impressor offset, conferente, motorista de caminhão, cobrador de ônibus, esmerilhador, rebarbador, enfim. Uma lista de categorias profissionais sem os quais não era necessário provar a exposição aos agentes nocivos, mas sim o exercício da atividade, da função. Então, essa lista foi publicada depois, em 1964, criando a primeira lista de categorias e de agentes nocivos, por esse decreto em 64. Essa idade mínima, que foi publicada na Lopes, em 1960, em 68, ela foi deixada de existir. Na verdade, foi eu estava estudando com esse negócio de reforma, né? A gente está estudando as origens, a exposição de motivos, enfim. Floriceno Paixão, na época, então, deputado, ele que sugeriu e fez uma emenda para tirar a idade mínima na aposentadoria especial. Não tinha sentido, gente. Já imaginaram um mineiro que começou a trabalhar com 20 anos, e depois de 15 anos ele estaria com 35, e ele tinha que esperar 50 anos para se aposentar? Assim, não tem sentido, porque ele não ia conseguir atingir. Então, aquela proteção que foi criada, ela se esvaziava no momento em que você tem uma idade mínima a ser exigida nessa aposentadoria. Então, a idade mínima deixou de existir na lei, mas no posto do INSS. Na agência da Previdência, não. Vocês acreditam? Eu já trabalhava com isso, eu trabalho com Previdência desde 1989. Já vai fazer quase 30 anos, vou me aposentar. E, naquela época, a gente costumava utilizar esse decreto, e a gente sabia que, na via administrativa, tinha que ter 50 anos para enquadrar esses agentes nocivos aqui. Essa idade mínima, na via administrativa, lá na agência do INSS, só deixou de existir em 1995, 27 anos depois. Louco, né? Em 79, foi publicado um outro decreto que também acrescentou a esta lista agentes nocivos. Então, nós temos a lista de 64 e a lista de 79, trazendo tanto agentes nocivos quanto atividades profissionais. Mas a Constituição Federal chegou, de 88, a aposentadoria especial não estava nas constituições anteriores, e a redação do artigo 202 da redação original da aposentadoria, da Constituição Federal, trazia que a aposentadoria será aos 30 anos homem, 35 anos homem, 30 anos mulher, ou em tempo inferior, se sujeito a trabalho sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou integridade física. Então, enquanto a Lopes usava a expressão insalubridade, penosidade e periculosidade, a Constituição muda a nomenclatura, que era do direito do trabalho, e traz essa expressão prejuízo à saúde ou à integridade física. E aí, a 8.213, então, cumprindo o texto constitucional, acaba por trazer a aposentadoria especial, no artigo 57, que essa lei é a lei que rege os benefícios previdenciários, e mantém 15, 20 a 25 anos, não tem idade mínima, mantém categoria profissional e a expressão da Constituição, prejuízo à saúde ou à integridade física. Aí começam as mudanças. A gente era feliz e não sabia. Em 95, uma lei disfarçada de mudança de salário mínimo de 70 para R$100 acaba mudando todo o cenário da aposentadoria especial a partir de 95. A gente começa a ver uma nova modelagem
desse benefício. Gente, era muito fácil fazer aposentadoria especial. Eu fazia, nessa época, há muito tempo. Era só preencher o SB40. Já ouviram falar do SB40? Era só preencher o formulário, o SB40, a empresa preenchia, quem analisava era o servidor, pegava os decretos ali, colocava ali, era tudo manual, não tinha computador, fazia contagem, fazia conversão e aposentava muita gente, muita gente. Nessa época tinha conversão de tempo especial em comum especial, e era a festa do crioulo doido. Todo mundo aposentava na especial. O benefício da especial tinha o mesmo valor da aposentadoria por tempo de contribuição. O cálculo era o mesmo, média dos 36 últimos meses. Antes, até 91, era 95%, e depois passou a ser 100%. E essa aposentadoria em 95 começa a ter uma modelagem nova a partir da Lei 9.032. O que ela fez? Ela retira o enquadramento por categoria. Primeiro passo. Então, tudo aquilo que eu tinha, aquela lista de agentes nocivos e de categoria profissional, tudo que eu tinha de enquadramento por presunção, o motorista, o soldador, o esmerilhador, o conferente, o impressor, todos esses trabalhadores que tinham enquadramento por presunção, a Lei 9.032 não é que ela deixa de enquadrar como especial esses trabalhadores. Ela passa a exigir que ele prove o agente nocivo. Até então, nós tínhamos enquadramento pela categoria, pelo coletivo. Todos os soldadores, todos os motoristas, todos os cobradores. A Lei 9.032 joga o ônus da prova para os segurados, assim, olha, segurado, você quer atividade especial, você quer aposentar na especial, então você, segurado, faça a prova. Eu não vou presumir mais nada. Então, aquilo que era presumido de forma absoluta, deixa de ter a presunção e joga para o trabalhador o ônus da prova. Foi isso que fez a 9.032, dentre outras modificações. Desculpem. A comprovação da atividade, então, passa a ser pelo segurado, ao agente nocivo, porque isso também, muito embora estivesse presente nos formulários, o SB40, o DSS 8030, o trabalhador ficou exposto de modo habitual e permanente? Sim ou não? E a empresa tinha que dizer sim ou não. Se não tivesse essa informação, o INSS não enquadrava como especial. Só que isso não estava na lei. Isso só passou a fazer parte da lei em 95, com a Lei 9.032, passando a exigir que a exposição ao agente fosse de forma... E a lei diz assim, habitual, permanente, não ocasional e nem intermitente. Parece um pleonasmo, né? Para que 4 palavras para dizer permanente? E a lei não trouxe o conceito de permanente. O que é permanente? Nós só tivemos esse conceito no decreto 4882, que diz que permanente é aquilo que é indissociável do bem ou da produção. Porque o INSS entendia que permanente era a jornada de trabalho. Então, o segurado tinha que estar exposto das 8 às 18, todo o tempo, todo dia, todo momento exposto. Se ele saísse daquela atividade meia hora, 2 horas, já não era mais especial e não tem nada a ver. O conceito não é esse. O conceito não é jornada de trabalho. O conceito é, eu contrato um soldador. O soldador, ele tem a função de soldar, não é? Se ele tem a função de soldar, ele está permanente exposto à solda, porque isso é inerente, faz parte da sua subordinação jurídica àquele agente nocivo. Não tem nada a ver com o tempo. Nada a ver com o tempo, tem a ver com a atividade. O eletricista, contrato o eletricista para trabalhar, não aqui para trocar essa lâmpada, eu contrato o eletricista para trabalhar aqui no poste, o eletricista de eletricitário, né? A exposição à eletricidade é intrínseca à atividade dele. Então, o decreto diz, isso está no artigo 65, parágrafo único do decreto 3.048, que a permanência é aquilo que é indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Então, isso que significa permanência. Infelizmente, a Justiça tem pecado, porque não tem apreciado o conceito técnico de permanência. Outra mudança importante foi deixar de permitir a conversão de tempo comum, em especial, que isso era possível antes de 95, a gente chama isso de conversão invertida. Nós tivemos, então,
a Lei 9.528 de 97, que passa a exigir o LTCAT, que é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, porque a empresa, pessoal, só fornecia o formuláriozinho, só o SB40, o DSS 8030. Ela só precisava fornecer o formulário mais o laudo quando o agente nocivo fosse ruído. Quando o agente nocivo fosse graxa, hidrocarboneto, asbestos, mineração, qualquer outro agente nocivo, só preenchia o formulário, não precisava do laudo. A partir da Lei 9.528 de 97, essa lei passa a exigir laudo técnico obrigatório em todos os agentes nocivos. E aí começa a ter uma exigência técnica em relação à comprovação da exposição do trabalhador a esses agentes. Começa a falar em perfil profissiográfico, com a Lei 9.528, os formulários eram o SB40, o DSS, o DIRBEM, e aqui a lei começa a introduzir a questão do perfil profissiográfico, hoje a gente chama de PPP, né? Perfil profissiográfico previdenciário, e traz pela primeira vez a exigência de equipamentos de proteção coletiva. Não que isso reduziria ou deixaria de enquadrar como especial, mas passa a exigir que a empresa informe sobre EPCs, ainda EPC. Quem trouxe a informação e a exigência de EPIs, de equipamentos de proteção individuais, foi a 9732 de 98. Então, ela traz a exigência de uma contribuição específica para a aposentadoria especial. E é interessante porque, assim, todos os benefícios são custeados por um fundo único, né? A Seguridade Social custeia toda a Previdência, Assistência e Saúde. E a aposentadoria especial, o legislador diz assim, mas espera um pouquinho, se esse trabalhador aqui trabalha exposto a agente nocivo, porque a empresa o coloca nessa condição, e se eu, Previdência, pago essa conta, eu tenho que cobrar da empresa um adicional por expor esse trabalhador a agente nocivo e por permitir a ele que ele se aposente mais cedo em relação ao tempo comum. Então, joga essa bola para a empresa. Empresa, você vai ter que pagar uma continha, bem, porque não dá, não fecha. E aí cria uma contribuição específica para a aposentadoria especial, que é de 6% quando o agente nocivo dá direito à aposentadoria aos 25 anos, 9% quando a aposentadoria dá direito a 20 anos e 12% quando o agente nocivo dá direito à aposentadoria a 15 anos. Então, essa contribuição é sobre a remuneração do trabalhador, é uma contribuição não para o trabalhador, mas para a Seguridade Social. Vocês acham que a empresa paga? Não. Aí ela vai dizer que ela fornece EPI, que é tudo eficaz, é tudo lindo, maravilhoso, o ambiente é tudo de bom, o trabalhador não está acidentado, ele não está doente, é tudo mentira das estatísticas. O Brasil não é o quarto do mundo em acidente de trabalho. Mentira, né? E a gente vê uma situação extremamente esdrúxula, porque a gente tem uma contribuição, a empresa não paga, expõe o trabalhador, não há fiscalização, joga o ônus da prova para o segurado, hipossuficiente nessa relação jurídica. Como é que eu posso ter uma empresa? Quem é que faz o laudo? É a empresa. A empresa, como é que ela faz o laudo? Ela contrata quem? Um engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Quem é que contrata esses profissionais? A empresa. Então, ela vai produzir uma prova contra ela? Óbvio que não. Então, olha que sistema mais esdrúxulo é esse. Eu tenho uma situação em que o segurado ele detém o ônus da prova de demonstrar que ele trabalhou num ambiente nocivo. E a empresa é que tem a obrigação de fazer o laudo técnico do ambiente de trabalho. Ela contrata o profissional. O profissional tem ou uma relação de subordinação com essa empresa, porque ou ele é empregado da empresa, ou uma relação de prestação de serviço, porque ela faz uma contratação de uma empresa para fazer o laudo técnico para ela.
Eu dei aula outro dia numa turma no SENAC de engenheiros de segurança. Era uma pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho. E uma engenheira falou assim para mim, ai, doutora, sabe o que acontece? Outro dia eu fui contratada para fazer um laudo de uma empresa e tinha um agente lá que era cancerígeno. E ela estava acima do limite de tolerância pelas normas internacionais, que é a CGIH. Aí eu comuniquei para a empresa falou assim, olha, omite isso no laudo. Eu sou obrigada a colocar os limites de tolerância da CGIH? Não, você era obrigada a colocar pela NR15. Então, pela NR15 não está acima do limite de tolerância. Então, ela fez pela NR15. Então, percebem que quem comanda é quem paga. Quem comanda é o empregador. Logo, uma prova diabólica, onde o segurado não tem a menor condição de fazer essa prova. E é dele o ônus. E a gente tem a empresa informando neste formulário sobre EPI, vocês acham que a empresa vai dizer, eu exponho o trabalhador a 100 decibel e o EPI não é eficaz? Ela vai responder, gente, processo crime, processo civil, processo trabalhista, ação regressiva, ela tem uma responsabilização em cima dessa informação. Ela vai produzir prova contra ela? Claro que não. Ela vai dizer que o EPI é eficaz? Sim. Super eficaz. E ela conecta, essa Lei 9732, conecta as normas trabalhistas à aposentadoria especial. E aí a gente passa a utilizar, além daquelas listas dos decretos, de 64, de 79, de 97, a gente passa a usar as NRs. NR15, que são as insalubridades, NR16, norma de higiene ocupacional, para discutir direito previdenciário e aposentadoria especial. Na Constituição de 88, onde nós temos hoje a redação trazida pela Emenda 47 de 2005, a Constituição estabelece que eu tenho que ter um tratamento diferenciado nessa aposentadoria especial, tenho que dar tratamento diferenciado a quem se expõe a agente nocivo, e ela cria, na verdade, duas situações especiais. Quem se expõe a condições agressivas prejudiciais à saúde ou à integridade física. Então, quando a Constituição traz essa expressão, ela coloca assim, quando ela fala de prejuízo à saúde, ela quer dizer insalubridade. É aquilo que causa uma doença. Todo dia ele fica exposto ao barulho, todo dia ele vai ter uma perda auditiva. E integridade física é o fundamento constitucional para a gente enquadrar o vigilante, para a gente enquadrar o eletricitário, que o INSS hoje, na via administrativa, não reconhece. A gente só ganha esse processo na Justiça. E a Justiça reconhece, tem, inclusive, da integridade física, tem um recurso repetitivo do STJ, reconhecendo pela eletricidade, e o vigilante tem decisão recente, agora de dezembro de 2017, reconhecendo o vigilante como especial com ou sem porte de arma de fogo, decisão do ministro Napoleão Nunes Maia. Mas, o que vem por aí? Tchan, 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 tchan. Reforma previdenciária, PEC 287. Será que vai aprovar? Será que vão votar agora, dia 20 de fevereiro? Se Deus quiser, não. Mas depende de quanto, do quantum está rodando por ali, porque é descarado, gente, eu preciso falar, é descarado passar no meio de comunicação quanto que está sendo pago para cada partido e que, se não votar, ele é expulso do partido. Oi, a gente não está numa democracia que você pode votar de acordo com o seu convencimento? Não, é de acordo com aquilo que o governo exige. E o que eles querem mudar nessa aposentadoria especial, além de todas as outras mudanças, né? Eles mudam a redação desse artigo 201, parágrafo 1º, colocam a mesma coisa, é vedada a adoção de requisitos de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, ressalvada a redução por lei complementar, então será publicada uma lei complementar, dos limites de idade e de tempo de contribuição. Para quem? Para os deficientes. E já faço a ressalva aqui, o deficiente não vai ter idade mínima, só quem está exposto a agente nocivo. Não estou sendo contra, de forma alguma. Eu quero que tire da idade mínima também do trabalhador agente nocivo.
mas o deficiente, a pessoa com deficiência, eles vão trabalhar a avaliação biopsicossocial desse deficiente, então é o contexto, né? É uma perícia social, é uma perícia médica, trabalhando a questão profissional, a questão social, a comunicação e as barreiras, conforme a Lei Complementar 142 de 2013, e os segurados expostos a agentes nocivos. O que eles vão exigir? Lá na redação original da PEC, eles colocavam essa expressão aqui, ó, efetivamente prejudicial à saúde. Quando a Constituição passa a exigir efetivo prejuízo à saúde, eu vou ter que provar o dano à saúde. Então, o trabalhador exposto a barulho, eu tenho que provar que ele ficou com uma perda auditiva para ter direito ao benefício. Aí muda o fato gerador, porque o benefício da aposentadoria especial não é a doença, não é a incapacidade, é a prevenção. Ele ainda não está doente. Porque se ele tiver uma incapacidade, o benefício é o benefício por incapacidade, e não a aposentadoria especial. Quando ele colocou efetivamente prejudicial à saúde, ele muda o fato gerador do benefício. Na emenda aglutinativa, publicada em outubro, agora a última redação da PEC, eles tiram a palavra efetivamente, finalmente, né, para dizer que estão mudando alguma coisa de bonzinhos. Ai, queridos. E aí eles tiram a palavra efetivamente, mas eles deixam prejudicial à saúde e mantém o benefício da especial sem agora a integridade física. Então, acaba a aposentadoria especial do eletricitário, acaba a aposentadoria especial do vigilante, e acaba todos os que estão expostos a agentes perigosos, deixam de ter direito à aposentadoria especial. Além disso, veda a caracterização da categoria profissional, isso aqui não precisava estar aqui, porque já não tinha desde 95, perdeu tempo com essa redação, só que cria o seguinte: limitadas as reduções dos requisitos de idade e de tempo de contribuição a, no máximo 10 anos, o tempo de contribuição, não podendo a idade ser inferior a 55 anos para ambos os sexos. Voltamos a 1960. Retroagimos a 1960. Então, não basta ter exposição a 25 anos, por exemplo, a agente nocivo. Se eu tiver 50 anos de idade, continuarei exposto a agente nocivo, porque eu não terei direito a me aposentar, e vou me aposentar só com 55 anos de idade. A PEC diz que isso vai mudar não na publicação da emenda, mas quando for publicada a lei complementar, que vai trazer esses critérios, porque aqui ele fala em no mínimo 10 anos, no máximo 10 anos de tempo. Então, a gente tem um tempo de 15 anos, que é agora. A gente tem tanto problema técnico, pessoal, na lei, tanto na PEC, porque essa redação veio com a primeira redação, que trazia um tempo de 25 anos. Então, o tempo da especial ele iria, pela primeira redação da PEC, de 15 a 25. Agora, o tempo de contribuição da idade não será mais 25, será 15. E aí ele diz aqui, vai reduzir em no máximo 10 anos, mas quando ele fala em no máximo 10 anos, ele estava falando daqueles 25, que agora não é mais, agora estamos nos 15. Então, reduzir em no máximo 10 anos, vai 5 anos, está completamente desconectado. Desconectado. A gente tem um problema técnico muito forte. Além do que, hoje, a aposentadoria especial ela é 100% da média, sem fator previdenciário, ela é o top do top. Na PEC, eles criam um cálculo para todos os benefícios que começa nos 60%. Nos 15 anos. Quem aposenta com 15 anos é 60%. Quem aposenta... Então, assim, eu fiz um cálculo outro dia para o G1, uma segurada, vamos colocar uma mulher, que a média dela, vamos dizer assim, você está planejando a sua aposentadoria, vai aposentar daqui a um ano com 60 anos de idade, a sua média vai dar em torno de R$ 2.500, porque você vai ter 15 anos de contribuição.
Hoje o cálculo é 70% mais 1% por ano de trabalho. Então, você vai ter 70 mais 15, você vai ter 85 pontos. 85% da média. Com a PEC, essa segurada vai se aposentar com 60% da média. Enquanto aquela aposentadoria, que a média dava 2.500, ela ia pegar 2.150, porque ela ia pegar 85% da média de 2.500, publicou a PEC, no dia seguinte, a vizinha dela, que vai aposentar e completou a idade, um dia depois, vai ter uma renda de 1.500. E aí vai dizer para mim que só os privilegiados é que vão ser atingidos por essa PEC. Nós somos todos privilegiados. E aí, na aposentadoria especial, voltando aqui ao nosso tema, o que a gente tem que pode ser enquadrado como subsídio para essa aposentadoria especial? A gente pode usar os decretos, as listas que a Previdência traz como listas de agentes nocivos. Nós podemos usar as normas de higiene ocupacional, podemos usar as NRs, podemos usar os agentes cancerígenos. Vocês sabiam que existe uma lista chamada LINAC, Lista Nacional de Agentes Carcinogênicos para Humanos. É uma lista de agentes que foram confirmados como cancerígenos. Por exemplo, o benzeno, a sílica, o amianto, são todos agentes cancerígenos. E esses agentes estão nessa lista chamada LINAC, a portaria número 7 de 2014. Tá? E quando não está nessas listas, a gente usa essa súmula do extinto Tribunal Federal de Recurso, que é a súmula 198. Por exemplo, eu tenho um segurado, trabalhador, o eletricista. Vou lá no INSS, o eletricista exposto a tensão superior a 250 volts. Tá? Vou lá no INSS pedir aposentadoria. O INSS não vai enquadrar até hoje, vai enquadrar até 5 de março de 97, porque ele entende que, a partir dessa data, não enquadra mais o eletricista. Esse segurado, lá no INSS, o INSS só vai enquadrar o que está aqui no quadrado. Para o INSS, só o que está na lista é possível enquadrar. Para a Justiça, o posicionamento é mais flexível. Então, eu posso usar na Justiça a súmula 198, que diz o quê? Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em regulamento. Então, aqui eu vou usar para o motorista, que o INSS não enquadra mais, eu vou usar para o eletricista, eu vou usar para o vigilante, eu vou usar para todos os agentes nocivos que o INSS administrativamente não reconhece. Tá? Como fica essa prova? A prova era simples, né? Era só o SB40, só o formulário. Aí, a partir da 9.528, passa a ter uma prova técnica. Formulário mais laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Hoje, a partir de 1/1/2004, passa a ser exigido o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse perfil passa a ser exigido a partir de 1/1/2004 e ele não precisa do laudo. Olhem só, não é que não precisa do laudo. A empresa é obrigada a elaborar o laudo, mas o laudo vai espelhar as informações do preenchimento do formulário. Então, a empresa pega o laudo, as informações técnicas do laudo, preenchido por um engenheiro de segurança ou médico do trabalho, e ela vai usar as informações do laudo e vai transportar as informações técnicas do laudo no perfil. E vai entregar ao trabalhador o perfil, lá no INSS. E aí, o INSS vai encaminhar isso para a perícia médica e ele é que vai fazer a avaliação se isso é ou não é especial. E, infelizmente, nós temos alguns juízes aqui em São Paulo que entendem que o perfil tem que estar anexado ao laudo. Uma pena, porque nós temos uma decisão do STJ, a PET 10.262, que não exige mais, ela afirma, essa decisão, que não existe nada exigindo laudo com o perfil. O laudo continua obrigatório, mas ele fica na empresa. E está já em fase de implantação
a partir de janeiro de 2019, nós teremos o perfil profissiográfico, não será mais PPP, ele é só o perfil profissiográfico em meio magnético. O E-Social está chegando, aliás, já chegou, né, está sendo monitorado aí pelas empresas, e as empresas, a partir de junho agora de 2018, começam a preencher as informações técnicas. Então, todo aquele laudo, as informações técnicas do ambiente de trabalho será encaminhada via E-Social para o sistema, e esse perfil será preenchido em meio magnético lá no INSS. Sabe quando você pega um CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, lá no INSS, você pega lá com PIS, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Você vai ao INSS, vai buscar o perfil. Então, ou a empresa pode imprimir para o trabalhador na empresa, ou você pode buscar o seu perfil no INSS, porque, como as informações vão se encontrar via sistema, esse sistema já estará preenchido com as informações técnicas. Aí eu pergunto, como é que você vai retificar esse perfil? Porque hoje a empresa, o segurado chega lá com o PPP errado. Leva lá na empresa, a empresa preencheu aqui errado. Tá bom, vou corrigir. Leva na empresa, uma semana depois está com o PPP corrigido na mão. E agora que é via sistema? Como é que você vai retificar isso? Bem complicado. Mais aspectos controversos que eu trouxe aqui para vocês. Ruído. O ruído é o responsável, vamos dizer assim, por 90% dos casos de aposentadoria especial. O ruído funciona assim. Ruído acima de 80 decibel, vai até 5 de março de 97. Depois o ruído passa a ser acima de 90, porque o decreto aqui mudou, revogou esse daqui, e o decreto que entrou no lugar trouxe o ruído acima de 90 decibel. E o decreto 4882 reduziu o ruído de 90 para 85, conforme norma trabalhista. Porque aqui esse decreto é o que regulamenta aquela lei 9732, que trouxe a conexão com a norma trabalhista. Então, uma bala calibre 38 mata até aqui, daqui para cá ela não mata, ela volta a matar aqui, que beleza. Então, o ruído de 85 decibel, ele, embora seja prejudicial à saúde tecnicamente, ele só vale na Previdência a partir de 19 de novembro de 2003. Isso aqui é um recurso repetitivo, julgado pelo STJ, que sedimentou esse posicionamento. Só que, contrário a isso, como isso é tão absurdo, de um ruído reduzir, voltar, não é uma questão jurídica, não é uma questão legal, mas é uma questão técnica. O ruído de 85 é prejudicial à saúde, está aí a portaria 3214 de 78. O TRF da Terceira Região vinha entendendo que, se eu tiver um decibel de diferença no PPP, por exemplo, 90, eu tenho lá 89, 89,4, 88,9, e continua sendo nocivo à saúde, porque nessa decisão se admitia a margem de erro do aparelho que faz a medição do nível de ruído. Então, o dosímetro, dizem as normas internacionais, que é uma norma chamada IEC 16652, ela fala que os aparelhos, os dosímetros, eles trazem uma margem de erro na medição de 1 a 1,5 decibel. Com base nessa margem de erro, se eu tenho um ruído de 89, ele não vai deixar de ser prejudicial à saúde, porque eu posso ter um efetivo prejuízo à saúde. E aí essa decisão, e o todo o TRF3 começava a discutir e decidir desta forma, inclusive, principalmente na 10ª turma aqui do TRF da Terceira Região. Mas, essa semana passada, o STJ publicou uma decisão num recurso, dizendo que essa matéria já foi julgada lá naquele repetitivo. Mentira, não foi julgado. Aquele recurso que foi julgado lá falava da retroação dos efeitos do decreto. Então, aquele recurso repetitivo, que considerou 80, 90 e 85, ele julgou que o ruído que o decreto 4882, que trouxe o ruído de 85, não poderia retroagir os seus efeitos a março de 97, que era essa tese da retroação dos efeitos do decreto. E o STJ trabalha com o princípio tempo Sedgwick Acton, ele que norteia as questões previdenciárias.
Como o ruído de 90 é o que estava vigente pelo decreto, o STJ entendeu, eu não posso retroagir os efeitos do decreto de 2003 para 97, porque tem que aplicar o tempo que rege o ato. E aí, essa decisão do STJ falou assim, não, a gente já julgou essa matéria, e, na verdade, não julgou. Essa decisão do STJ completamente desproporcional com aquilo que foi julgado pelo TRF, porque aqui eu tenho uma coisa chamada, um instituto chamado distinguishing. Não é o mesmo caso daquele. E os desembargadores do TRF tiveram a preocupação de trabalhar esse distinguishing no acórdão, no inteiro teor do acórdão. E o STJ não leu, julgou, Ctrl+C, Ctrl+V, essa matéria já foi julgada, e a gente espera que haja embargo de declaração aqui nesse processo para rediscutir essa matéria novamente, porque não se trata da mesma tese, se trata da margem de erro, que não tem nada a ver com retroação dos efeitos do decreto. Uma outra decisão que é bem interessante é o calor de fontes naturais. Essa decisão foi da Turma Nacional de Uniformização, porque o calor que o INSS enquadra é o calor de fontes artificiais, fornos, COSIPA, siderurgia. E aqui a decisão trata do calor de fontes naturais, aquele trabalhador que trabalha num calor, que trabalha na lavoura, que trabalha cortando cana, que trabalha, ou mesmo gari, que faz a varrição de rua, além dos agentes biológicos, também as intempéries, o calor, e essa decisão inova e traz a possibilidade de se enquadrar o calor de fontes naturais como especial. Foi bem interessante essa decisão. Uma outra coisa importante é o seguinte, lá no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, quando a empresa paga aquela contribuição específica que eu falei para vocês, do adicional do SAT, lá no CNIS consta essa informação aqui, IEAN. O que significa isso? Indicador de exposição a agente nocivo. Quando no CNIS consta essa informação, significa que a empresa paga o adicional do SAT, ou seja, a empresa reconhece, confessa e paga a contribuição em relação à exposição do segurado àquele agente nocivo. Quando isso acontece, pessoal, o fundamento da decisão de vocês, o fundamento do recurso, da petição inicial, tem que ser esse. Eu faço assim, eu pego, printo a tela, coloco na petição, coloco no recurso, coloco na petição inicial. Olha, excelência, está aqui, põe uma setinha, só falta piscar. Se tivesse botão de ação, piscava. Para indicar que tem a contribuição, que a empresa paga, que há uma confissão da exposição trabalhadora a agente nocivo. E aí a gente usa, quando tem isso, o artigo 57, parágrafo 6º e 7º da Lei 8.213, que fala da contribuição do adicional do SAT, que é o fundamento legal, dessa contribuição. E, às vezes, aparece aqui, ao lado do salário de contribuição, o 25. Então, significa que a contribuição aqui é aos 25 anos, por exposição a algum agente dos 25 anos. Uma outra questão interessante também, obrigada, é a questão do contribuinte individual dentista, que o INSS também... Gente, é tudo de bom essa aposentadoria, o INSS não aceita nada. Vai tudo, precisa de advogado. O contribuinte individual é um segurado que o INSS não reconhece de 95 para cá. Aliás, que bom, que ele não reconhece nada. Assim tem trabalho para a gente, doutora Ávila? E aqui é um posicionamento do STJ, reconhecendo esse dentista como especial. Você vai precisar provar, claro, que ele é dentista, que tem o consultório, o ISS, o imposto de renda, as fichas dos pacientes de atendimento, imposto, nota fiscal, manutenção dos produtos odontológicos, provar que era ele o dentista que faz lá o trabalho na boca dos pacientes. O INSS vai dizer assim, não, esse contribuinte individual não pode ser especial porque ele não tem a contribuição específica da aposentadoria especial.
porque essa contribuição é devida para o empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. E aí o STJ vem dizer assim, não, INSS, você está errado, porque as contribuições são todas para um fundo único. E ainda que não tenha contribuição, isso não pode obstar o direito do trabalhador à aposentadoria. Então, naquele caso que eu tenho o CNIS, então, olha só, naquele caso que eu tenho a contribuição, que eu tenho o CNIS, eu vou usar isso a meu favor. Neste, eu não tenho a contribuição, mas eu não tenho o fato gerador que exige a contribuição. A lei não exige do contribuinte individual este. Então, eu não posso obstar o direito do segurado ao benefício, uma vez que ele tem a exposição ao agente nocivo, conforme estabelece a Constituição Federal, e aí eu posso, é isso que a decisão está dizendo, que está equivocado o posicionamento do INSS ao dizer que não pode conceder benefício a esse individual por força de não ter a contribuição. Aqui está meio apagadinho, mas está disponível esse material para vocês, tá? Depois, se quiserem pegar, não sei como é que a OAB providencia, mas encaminha para vocês. Aqueles enquadramentos na categoria profissional, lembram o que eu falei para vocês, os soldadores, esmerilhador? Tem algumas categorias que não estão na lista, mas na descrição da função, a exposição ao agente é a mesma. Então, nós podemos enquadrar, e a Justiça vem fazendo isso, enquadrando por analogia. Então, eu trouxe alguns casos aqui. Esse caso aqui, olha, torneiro mecânico. Se você procurar o torneiro mecânico na lista das categorias, não tem. Mas, quando você descreve a função de torneiro mecânico, ele tem a mesma exposição que o mandrilhador. E aí eu tenho, então, decisão enquadrando esse torneiro mecânico por analogia ao mandrilhador. A mesma coisa, o serralheiro. Se você pegar o serralheiro, ele também não está na lista, mas eu consigo enquadrar por analogia ao soldador, porque ele trabalha com o uso de serras, esmeris, furadeiras, planas e tal, e aqui fala soldas, atividade por equiparação, atividade por analogia. Então, vejam quanta coisa a gente pode explorar dentro desse benefício. Eu sempre prezo pelo requerimento administrativo e pela via administrativa, pessoal. Hoje, eu faço mais recurso administrativo para o Conselho de Recursos do que petição inicial. Porque o Juizado Especial Federal está tão ruim, tem um posicionamento tão divergente do tribunal, do STJ, que eu tenho evitado os juizados especiais federais, tenho percorrido a via administrativa, porque tem tido muitas decisões favoráveis. A gente faz sustentação oral na Junta de Recursos, sustentação oral na Câmara de Julgamento, tem dado muito resultado positivo, melhor do que se eu fosse para a Justiça. Aquela questão, decisão de EPI, por exemplo, se eu for para o juizado, eu posso perder o processo, porque o juizado tem um posicionamento que, se eu tiver, por exemplo, um agente biológico, e se eu tiver no PPP, EPI eficaz, sim, aqui em São Paulo eles vão deixar de considerar o tempo como especial, porque está o sim no PPP. Enquanto que na via administrativa não tem essa discussão. Porque na via administrativa existe o enunciado 21, que diz que o simples fornecimento de EPI não é suficiente para descaracterizar o tempo como especial. Então, eu tenho um posicionamento mais favorável, em algumas situações, claro, do que na via judicial. Quando eu falo via recursal, nós temos o INSS, né? Depois o Conselho de Recursos. O INSS não enquadra nada, certo? Dificilmente ele reconhece por quê. O INSS está distrito à instrução normativa. Ele não cumpre a lei, não cumpre a Constituição Federal, mas a IN ele tem que cumprir. Então, a IN ela tem um monte de regras que estão em desconformidade com a lei, com a Constituição, enfim. E o INSS está distrito à IN, mas o Conselho de Recursos não. Ele já pode usar a lei, olha que beleza, ele pode usar a lei, ele pode usar a Constituição, a IN não, o servidor não. Então, não adianta nem brigar com o servidor, coitado, ele está ali para fazer o trabalho dele. E a gente busca, tem essa resolução 485, fala que quando eu tiver um PPP divergente, em desacordo com o ambiente de trabalho, o INSS tem que fazer a inspeção no local de trabalho. Gente, claro que o INSS não vai fazer.
Eu sei que não vai, mas eu tenho que pedir na via administrativa, porque depois eu consigo isso na via judicial de uma forma mais fácil, ou até na via recursal. Tá? Eu tenho incentivado muito essa questão da perícia, do processo administrativo. Uma tese que está percorrendo aí as vias judiciais é a perícia por similaridade. Porque eu busco formulário legal, né? Mas e quando a empresa não existe mais? E quando a empresa fechou? Como é que o segurado vai fazer essa prova? É super difícil. E o que a gente tem feito? Prova indireta. Por exemplo, o segurado trabalhou numa empresa metalúrgica que fabricava macarrão. Tá, qual é a outra fábrica hoje que fabrica macarrão? Então, eu vou tentar fazer a perícia naquela outra empresa que fabrica macarrão, porque o ambiente é similar àquele pelo qual o segurado trabalhou. Então, eu vou usar a perícia por similaridade. Posso usar prova emprestada, posso usar laudo pericial de reclamação trabalhista. Isso o INSS também aceita. E essa decisão é da Turma Nacional de Uniformização, reconhecendo a possibilidade de perícia por similaridade para efeitos de prova do tempo especial. Então, vejam que a gente vai... essa área, eu falo que é uma área... Nós somos Sherlock Holmes previdenciário, porque a gente trabalha com uma advocacia investigativa. A gente tem que ir atrás da empresa, onde está a empresa, onde está o síndico, onde está o dono, onde está... enfim, a gente tem que ir atrás, né, fazer todo um percurso ali para onde foi a empresa para buscar a documentação do segurado. Nós tivemos recentemente... Agora, em dezembro, foi publicado esse voto desse IRDR, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, que foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em razão de uma decisão dos Juizados Especiais Federais, e a tese que foi fixada aqui foi a seguinte: a mera juntada do PPP, referindo à eficácia do EPI, não elide o direito do segurado em produzir prova em sentido contrário. Na verdade, qual é a discussão? A discussão é a seguinte: os juizados estavam entendendo que, se aquele Szinho, né, se a pergunta ao EPI eficaz era sim, aquilo era suficiente para não reconhecer o tempo como especial. E a decisão vem dizer, olha, admite prova em contra, você pode produzir prova. Só que essa decisão foi tão ruim, se vocês pegarem o voto diz assim, olha, segurado, vai na empresa e pega o laudo. Se a empresa não tem o laudo, entra na justiça e pede para o juiz a perícia técnica, pede para fazer a perícia judicial, pede para fazer... Gente, ele está fazendo, ele fez uns passos, depois, se vocês quiserem ler, recomendo, ele fez assim, primeiro passo, pedir o laudo, segundo passo, coisas que não tem sentido. Não tem como o segurado ir atrás, a empresa nem responde, a empresa nem dá bola para esse segurado que não trabalha mais lá. Mal ele passa na portaria da empresa. Como é que pode obrigar esse segurado que comprove o EPI que a empresa forneceu a ele? Como é que o segurado vai ter essa prova que ele não tem mais acesso às informações? E depende dele provar. Para vocês terem uma ideia, depois dessa decisão, o TRF da 4ª Região está convertendo em diligência todos os processos que estavam no tribunal, aguardando o julgamento, eles converterem em diligência para fazer perícia, para buscar prova. Não tem o menor sentido. Então, nós entramos com... Eu faço parte sou presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e nós somos o amicus curiae nesse processo, e nós entramos com embargos de declaração, porque o voto, a tese fixada, ela não condiz com o texto do relator. E nem é o relator, com o texto do desembargador que fez o voto. O texto do relator é maravilhoso. O voto do relator do processo, que é o desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, é maravilhoso. Mas o texto desse que fixou a tese, ele é completamente contraditório. Ele fala da inversão do ônus da prova, que deve jogar para o segurado, para a empresa e para o INSS o ônus da prova, mas, na hora de fixar a tese fixada é completamente divergente do texto. Então, tomara que nos embargos a gente consiga corrigir esse problema que acabou virando um imbróglio aqui previdenciário nessa questão dos EPIs. Finalizando, então, pessoal, esse tema é um tema bem complexo, né? Mas a minha sugestão
é vocês instruírem o processo administrativo tanto quanto possível. Ainda que nós saibamos que o INSS não vai produzir a prova, mas o objetivo dessa instrução é o depois. É discutir essa prova judicialmente, discutir essa prova no recurso. Então, você tem que fazer o pedido administrativo, juntar a prova, juntar a documentação, fazer a melhor instrução administrativa possível. Aquela fase, eu vou colocar qualquer coisa lá no processo, depois eu entro com a ação judicial, isso já passou, pessoal, isso não é mais assim. Mudou, a gente tem que instruir o processo tanto quanto possível. Outra coisa, analisar as estratégias do processo. Cada processo que eu pego, eu tenho que saber para onde eu vou correr. Se eu for para o juizado, qual é o posicionamento do juizado? Se eu for para a Justiça Federal, qual é o posicionamento do TRF? E se eu for para o recurso administrativo, se eu tenho decisão naquele sentido, para eu saber qual é a estratégia daquele processo. Por exemplo, essa semana eu peguei um caso de pensão por morte, filho maior inválido. Eu entrei na Turma Nacional de Inframização. Na Turma Nacional tem um posicionamento dizendo assim, o filho maior inválido tem que ter prova de dependência econômica, porque quando ele completou 21 anos, ele deixou de ser o filho dependente, com aquela presunção absoluta de dependência econômica, e aí eu passo a ter uma dependência relativa, eu tenho que fazer prova de dependência econômica. Posicionamento da TNU. Aí eu fui para o Tribunal Regional Federal. O tribunal falou assim, não, aplica o artigo 16, filho está lá, filho inválido, inciso 1º, dependência econômica absoluta. Então, percebem que há divergência, você tem que conhecer o processo, o que pensa aquela turma onde está o seu processo, vai fazer sustentação oral, o que pensa aquela turma sobre aquele processo? Você tem que saber para você bater exatamente naquele pontinho onde o desembargador apontou lá naquele processo, ou a turma recursal lá naquele processo. Então, estudar as estratégias, gente, pode fazer toda a diferença. Então, por exemplo, eu tenho lá um caso de agente biológico. EPI, sim. Não existe EPI eficaz para agente biológico. Mas, se eu for para o juizado, o posicionamento deles é esse. Eu vou perder o processo. Se eu tiver um hidrocarboneto, se eu for para o juizado, eu vou perder o processo se tiver um sim lá na informação de EPI eficaz. Então, eu vou para o juizado? Não. Eu vou para o recurso administrativo. Aí, como é que você foge do juizado? Eu vou para o recurso porque é possível que eu ganhe o processo no recurso. Tá, mas não ganhei, eu já tenho o valor da causa suficiente para ir para a Justiça Federal. Você percebe a estratégia? Aí a senhora fala assim, mas está demorando demais, gente? Você quer perder o processo? Tem caso lá no meu escritório que está lá, na gaveta, esperando passar o valor da causa. E eu chamo o cliente lá e falo assim, olha, está aqui o seu processo, só que se eu entrar aqui no juizado eu vou perder. Você quer que eu perca? Eu entro agora. Então, vai esperar o valor da causa. Eu fico fazendo cálculo a cada 3 meses, quando supera o valor da causa, eu distribuo a ação na Justiça Federal. Então, infelizmente, gente, é duro dizer isso, porque o juizado ele deveria atender o posicionamento do tribunal, atender o posicionamento do... Só que, infelizmente, a gente tem um outro tribunal. Nós temos 3 instâncias agora, né? STJ, STF e TNU. Então, nós temos que, infelizmente, nos adequarmos a esse posicionamento. Outro caso que eu vou para o recurso permanente. Eu já tive caso que, se não tiver escrito permanente no PPP, a justiça indefere, porque não está escrito o permanente no perfil. Então, eu tenho que olhar todas essas questões antes de entrar com... Se eu entrar com esse processo no juizado, sem informação de permanência no PPP, eu vou perder. Eu já cansei, me esgoelei de fazer sustentação oral na turma recursal. Muito bem, doutora, parabéns, mas mantenhamos mantenham a sentença pelos seus próprios fundamentos. Então, assim, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ser prático. Né? Tem que procurar aquilo que é mais fácil, que é mais prático, ao invés de a gente ficar discutindo, batendo naquela tecla. A gente cansa. Então, estudar essas estratégias hoje é primordial. Infelizmente, nós não estamos tendo acesso à jurisprudência administrativa. Nós tínhamos, no sistema anterior, eles tiraram isso
e a gente acaba não tendo mais o posicionamento, como pesquisar a jurisprudência administrativa, mas talvez encaminhar um e-mail para a corregedoria. Olha, eu gostaria de saber qual é o posicionamento do Conselho de Recursos em relação a essa, não temos mais acesso, e aí a gente acaba trazendo algumas informações. Outra coisa, e última coisa, e não menos importante, cuidar do pedido de tutela antecipada na aposentadoria especial. Eu tenho falado isso muito, porque isso tem sido muito sério. Porque, assim, a aposentadoria especial exige que o trabalhador, quando se aposenta nesse benefício, deixe a atividade especial. Não que ele deixe de trabalhar, ele deixa de continuar exposto ao agente nocivo. Por quê? Ora, se eu estou dando a ele um benefício 100%, 25 anos, sem idade mínima, tudo lindo, maravilhoso, tem uma contrapartida. Essa contrapartida é ele sair da atividade nociva. Porque não tem sentido eu ter essa proteção e deixá-lo na atividade especial. A lei, ela não deixa, ela fala que vai cancelar a aposentadoria se ele continuar na atividade especial. Só que, vamos imaginar que você entrou com um processo judicial, teve uma tutela provisória concedida e o processo continua em andamento lá no tribunal. E aí, chegando lá no tribunal, o tribunal fala assim, olha, veja bem, esse período aqui não é especial. E aí, aquela tutela provisória provocou o quê? Uma concessão do benefício, a empresa recebeu a carta comunicando que ele se aposentou na especial, ele deixou a atividade especial porque ele não podia mais continuar naquela atividade, porque está escrito na cartinha de concessão, ora, segurado, você não pode mais continuar na atividade especial. E aí o tribunal, 2 anos depois, caça a tutela, reforma a decisão, manda devolver o dinheiro que ele recebeu. Ele está sem o trabalho, sem poder reafirmar a data, porque ele não está mais na atividade especial, sem aposentadoria e com uma conta para devolver o dinheiro. E ele vai te matar. Ele vai te matar. Doutora, a senhora não me avisou. A senhora não me falou que podia acontecer isso. Então, pessoal, tomem cuidado com tutela provisória. Conceder o benefício, eu entendo, e tem decisão sobre isso, que o segurado não deve deixar atividade especial enquanto aquela tutela não for confirmada pelo tribunal. Ele vai ter problema? Pode ter. Mas é melhor que ele tenha esse problema trabalhando a ter o problema sem o trabalho. E outra, se acontecer do INSS notificar de que ele continua na atividade especial, peticiona incidentalmente no processo. Olha, ele está, mas é tutela provisória, isso aqui não é definitivo, aguarda posicionamento. Assim, ele não é aposentado, ele está aposentado, numa situação de provisoriedade. O melhor seria você não pedir a tutela. Só que a tutela é o 497, agora, antes era o 461, né, a tutela específica, agora acho que é o 497, não sei de cor mais. Você tem a tutela específica que o desembargador ou o juiz concede de ofício, né? Então, o melhor seria ou você peticionar para dizer que você não quer aquela tutela em razão da provisoriedade, em razão dos riscos do contrato de trabalho, pessoal. É o contrato. Tem empresa aqui no ABC, eu trabalho em Santo André, que diz assim, olha, aposentou na especial, tchau. Tchau. Eu aposentei um segurado, só para contar um caos. Um cliente me contratou para eu fazer aposentadoria especial para ele, só que ele não queria que concedesse a aposentadoria. Como essa aposentadoria demora para conceder e tudo mais, ele falou assim, não, doutora, eu quero que a senhora dê entrada e vamos rezar para ser indeferido, para a gente entrar com recurso e isso percorrer aí uns 2, 3 anos, até a gente entrar, até eu querer sair da empresa. Ele trabalha numa empresa boa, o PPP dele maravilhoso, tudo lindo, tudo top. Falei, tá, dei entrada na pior agência. Na pior. Falei, aquela lá de Diadema, pior agência. Concedeu em um dia. Eu estou com esse caso lá, o cliente quer me matar. Gente, ele contratou o melhor advogado, como é que não vai conceder em 20 dias?
brincadeiras à parte, mas a gente não sabe. E esse contrato de trabalho, a empresa vai... Porque essa empresa que ele trabalha aposentou, tchau. Então, ele corre o risco de ser demitido, ele corre o risco de deixar a atividade especial. Como é que fica? Então, ele tem que saber desses riscos, deste problema, antes de pedir aposentadoria. Ou, quando conceder a aposentadoria ou a tutela antecipada, a tutela provisória, chama o segurado e faz ele assinar um termo de ciência dos riscos, pessoal, que ele corre se ele continuar recebendo essa aposentadoria e sair da atividade. Então, a minha sugestão é, chamem o segurado, façam ele assinar um termo de ciência da possibilidade de não sair da atividade, se ele receber carta notificando para sair da atividade, para ele te comunicar que ele que ele está recebendo benefício provisório, que isso pode ser cassado, que ele pode ser devolvido, enfim. Você vai assustar tanto ele que eu duvido que ele receba. Mas, se ele receber, a decisão é dele. A sua obrigação é comunicar, para que ele não seja surpreendido 2, 3 anos depois, sem emprego, sem aposentadoria, sem poder reafirmar a data. E aí, realmente, o prejuízo dele vai ser devastador. Tá? Para a gente fechar, qual será o futuro dessa aposentadoria especial com a reforma previdenciária? Será que teremos benefício? Veja que hoje já é complicado. Com a reforma, será que com uma idade mínima vai ter ainda gente recebendo benefício, enfim? E o que me preocupa é que o texto da lei fala assim, que ele vai poder ter, no máximo, por exemplo, no máximo 15 anos de exposição, como se, depois daquele tempo, não pudesse mais, fosse proibido ele continuar na atividade especial. Mas, numa situação de empregabilidade, como é que você vai escolher uma atividade especial ou não? Né? Então, a situação é bastante complicada, a gente espera. O governo não tem os votos necessários para aprovar a reforma, mas ele está fazendo um jogo sujo, dizendo que vai tirar os privilegiados, que a reforma é só para os privilegiados, que não muda nada para o trabalhador rural, mentira, muda sim. Ele passa a exigir 15 anos de contribuição para o trabalhador rural. A nossa maior preocupação é o gatilho da idade mínima, porque ele cria uma idade mínima da aposentadoria permanente de 65 anos para o homem, de 62 para a mulher, mas ele cria um gatilho. O que é isso? Sempre que o IBGE atualizar a tábua de expectativa de sobrevida em um ponto percentual, essa idade de 62 vai para 63 e de 65 vai para 66. Então, vocês, mocinhos, que tenham aí 25, 30 anos, quando for se aposentar, a idade vai ser 80. Então, assim, quando você vai chegando perto, muda. Vai chegando perto. E o IBGE, gente, IBGE.gov. Nunca se viveu tanto depois que o IBGE tomou conta disso. E outra, nós estamos num país continental. A expectativa de sobrevida aqui em São Paulo é diferente da expectativa de sobrevida do Sul e diferente da expectativa de sobrevida em Piauí, em Manaus, em Alagoas. Então, a gente não pode ter um critério único quando nós temos diferentes situações. Olha, para vocês terem uma ideia, se o governo fosse um pouco mais inteligente, sabe o que ele poderia fazer? Só tirar o fator previdenciário. Tira o fator, deixa a fórmula 8595. Pronto. Você tem que completar 95 pontos e 85 pontos, acabou. Por quê? Eu privilegio quem começou mais cedo, vai aposentar mais cedo, e quem começou mais tarde, vai aposentar mais tarde. É uma forma de tentar trabalhar essa questão continental que o Brasil tem. Agora, colocar uma idade mínima, e vou dizer, gente, isso é inevitável. Inevitável. O governo está ensandecido, posso dizer, ensandecido. Eu estive com o presidente do Senado, o Eunício de Oliveira, ele disse que o governo está ensandecido com a reforma, ele quer fazer a qualquer custo, de qualquer jeito. Então, se fizer de qualquer jeito, o ano que vem teremos outra reforma. E outra reforma a cada governo. Isso vai criando instabilidade,
vai criando um descrédito. Ninguém mais... Pergunta para um jovem se ele quer contribuir para a Previdência. Não quer. Então, quem puder não pagar a Previdência, é justamente esse o ponto. A reforma está vendida para os bancos. O que eles querem é a Previdência complementar de todos vocês. Porque todo mundo vai fazer o quê? Eu não vou mais acreditar em Previdência. Então, a Previdência vai ficar igual ao plano de saúde. Para aquele pessoal que vai ganhar ali, eles querem um salário mínimo. Entendeu? Quem quer ganhar dinheiro lá no futuro, que faça sua previdência privada, gente, é isso. Não tem déficit, o que tem é má gestão. A CPI da Previdência, a CPI que o Senado fez, que a gente participou, eu estive lá no Senado, a CPI concluiu que o problema não é deficitário, o problema é má gestão. É a dívida pública que pega mais da metade do dinheiro de toda a arrecadação e joga. Então, a gente fica pagando juros da amortização da dívida pública, que pega a metade. Então, para vocês terem uma ideia, uma reforma que não tem um parágrafo de arrecadação, por que não colocou nessa reforma um mecanismo de cobrança das dívidas das empresas devedoras, uma cobrança mais rígida dos 471 bilhões que as empresas devem? Os maiores devedores, JBS, vocês acham que ela vai pagar? JBS, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Varig, Transbrasil, gente, nunca vão cobrar isso. Então, podiam criar mecanismos de cobrança mais rígida dessas contribuições, e da maneira como eles estão vendendo a Previdência, ao invés de trabalhar com educação previdenciária, olha, você com 15 anos, 16, entrando na faculdade, começa a fazer sua contribuição, vamos arrecadar, a Previdência é legal, ela vai te dar benefício para o futuro. Não. O que faz é o contrário, é um descrédito, é um INSS de má gestão, cheio de fila, que demora, que não paga, que atrasa, que causa um monte de injustiça, é o maior litigante da justiça porque não cumpre a lei. Então, nós temos um problema, na verdade, de gestão e não de dinheiro, porque dinheiro tem. A Previdência, ela faz parte de um sistema de seguridade social. A seguridade social é saúde, assistência e previdência. Qual a empresa, gente? As empresas pagam muito, é 20%, é 11%, é 8%, é SAT, é FAP, tudo, é PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, tudo é seguridade social. O jogo de azar, o jogo de lotérica, tudo vai para a seguridade social, percentual, só que não tem a transparência da arrecadação de todo esse dinheiro. Agora, o bom, a DRU, na aglutinativa, né, nessa última reforma, eles tiram a DRU, que é aquela desvinculação dos recursos da União, de contribuições da Previdência. Tiram, que bom, puxa. Só que a DRU já tirou mais de 400 bi da Previdência para outros fins que não foi Previdência. Foi publicada sexta-feira, uma medida provisória, tenho aqui o número, se vocês quiserem eu passo, uma medida provisória, doando 952 mil para a reforma da Basílica da Palestina, pelo amor. Juro para vocês. Um país que está quebrado, que tem crise econômica, que tem problema com reforma previdenciária, 952 mil para a Basílica da Palestina, no Belém. Quantas basílicas aqui no Brasil, quantos hospitais poderiam construir ou modificar, ou quantos medicamentos podiam destinar para o SUS, que falta medicamento em um monte de lugar. Então, percebe que você começa... Eu não assisto mais televisão, Deus me livre. Assisto o Globo News, eu fico com o coração assim, ó, dá ataque cardíaco assistir a Miriam Leitão. Falando... Toda vez que vocês assistem a televisão, que vem alguém especialista em previdência, ele é um economista. Ele não é um advogado previdenciário. Ele não é um especialista em direito previdenciário, ele é um economista. E o economista vai trazer o quê? O déficit, que é o que eles querem ouvir. Então, pessoal, é com a revolta que a gente encerra essa palestra, mas, assim, a gente acredita, estamos fazendo um movimento em Brasília, a gente não vai deixar
de deputado em deputado, de um por um, de gabinete em gabinete, para que isso não seja aprovado. Não que não precise de reforma, eu entendo que precisa de reforma. Precisa, a gente precisa de reforma. Mas uma reforma técnica, uma reforma pensada, uma reforma discutida com a sociedade, não desse jeito que eles querem fazer, pagando para deputado, expulsando, chantageando e jogando sujo. Eu estive no gabinete de vários deputados e todos eles falaram, olha, a gente está sendo muito pressionado para votar. Exatamente. Não vai se reeleger, vai ser expulso do partido e num ano de eleição. Então, o que eles querem é... Então, eles estão entre a cruz e a espada, porque se eles votarem, eles perdem o eleitorado. Se eles não votarem, eles são expulsos do partido. Então, quem está pagando mais? Né? Muito obrigada pela atenção de todos. Eu estou à disposição para as perguntas. Obrigada. Doutora, de fato, como eu havia anunciado, uma palestra útil para nós todos, do assunto é geral. Foi um trabalho de fôlego, abordou todos os pontos possíveis, esclareceu tudo, nos colocou em estado de alerta, porque, de fato, é justamente o que nós estávamos precisando. Não só para advogado, mas eu duvido que alguém aqui, mesmo não sendo advogado, mesmo que não advogue nessa área, não tenha utilizado, não tenha obtido informações úteis através desta palestra magnífica. Então, nós vamos agradecer, a ABEG agradece com o mínimo que nós podemos fazer, que é a entrega de um certificado. Então, o certificado diz o seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por seu Departamento de Culturas e Eventos, certifica que a doutora Adriane Bramante de Castro Ladentin proferiu palestra sobre o tema Aposentadoria Especial, realizada nesta data no Salão Nobre desta entidade, São Paulo, 29 de janeiro de 2018. Assinado Dr. Marcos da Costa, presidente, e Humberto Luiz Borges Dusto, diretor do Departamento de Cultura e Eventos. Então, aqui está, doutora, é o mínimo que nós podemos fazer. Obrigada. Essa palestra é esclarecedora. E agora? Um momentinho. Aí agora, então...